nos preparando já há vários dias para essa live, né? Então vamos nos apresentar, na verdade? Sim, talvez tenham aí mulheres que ainda não nos conhecem, tá bom? E nós estamos representando uma pequena parte das missionárias aqui da Palavra da Vida. Na verdade, só estão aqui as mais bonitas. Não, brincadeira. As mais queridas. Todas são Porque todas são queridas e todas estão sentindo muita falta de vocês. É verdade. É? É verdade. Eu sou Márcia, já trabalho aqui na Palavra da Vida há mais de 20 anos, junto com meu esposo e os meus 2 filhos. Eu sou a Ana Cláudia Cristal, trabalho aqui com meu marido Isaías, né? Ele é diretor do IMPV, com meu filho Matheus, meu filho Thomas. Estamos aqui há 5 anos e meio. Muito bom, eu sou a Gabriela Braga, casada com o Thiago, sou mãe de Gessé e Jonatas. E a gente tem uma alegria muito grande no coração de poder servir aqui no PV Norte como família. Maravilhoso! E nós queremos dividir com vocês os nossos ministérios, apresentar e mostrar para vocês o que a Palavra da Vida Norte representa e o que nós podemos oferecer para você, para sua igreja, para sua família, para sua edificação e o seu crescimento espiritual. Ok, nós queremos compartilhar um pouquinho do que acontece aqui, né, dos nossos ministérios. Temos vários ministérios acontecendo aqui, né? Então, um dos ministérios da Palavra da Vida é o IMPV, é o Instituto Missionário Palavra da Vida, que é a nossa escola teológica que prepara alunos vocacionados para o ministério, né? Então, isso acontece o ano todo, aquele movimento de Não para nada, alunos, gente, não para não nunca, né? E é uma alegria muito grande. Então, como que acontece, né? Tem vários cursos no IMPV, eu vou falar rapidinho, mas nós temos o Projeto Marcos, que é o curso de 1 ano só, né? Aquele jovem que antes de entrar na faculdade quer se preparar, tem uma boa base teológica, ou aquela pessoa realmente se sente vocacionada e quer se preparar, também é a porta de entrada para os outros cursos do Projeto Marcos. Nós temos outros cursos, né? Deixa eu a minha colinha aqui. A formação em teologia, com ênfase pastoral ou missionária, né? Tem a formação em teologia avançada, né? Também com ênfase pastoral, também com ênfase ministerial e missionária. E uma novidade do IMPV também, o nosso diferencial, né? Nós começamos isso aqui, que é a formação integrada, né? Aquele aluno que ele sente vocacionado para o ministério, ele cursa teologia, mas ao mesmo tempo ele também pode fazer uma faculdade, né? Então temos uma parceria com a Unicesumar e o aluno, então, quando ele termina o seu curso, ele já está com as 2 formações, né? Então é uma alegria muito grande a gente poder apresentar isso para vocês, para que vocês possam aproveitar. Se você sabe de um jovem, um casal na sua igreja, talvez pessoas que se sentem vocacionadas para o ministério, Palavra da Vida Norte tem ali um curso específico que pode te ajudar, tá bom? Bem, temos umas imagens aí, vamos assistir? Vamos assistir um videozinho. O Instituto Missionário Palavra da Vida, IMPV, existe para preparar vidas para o trabalho missionário. A nossa visão é que sejamos uma escola de formação integral que visa alcançar populações menos evangelizadas e povos não alcançados no Brasil e no mundo. Para isso, nós temos uma filosofia educacional baseada em Esdras 7:10. O exemplo de Esdras diz o texto que Esdras decidiu dedicar-se a 3 coisas: a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensiná-la a outros. Então dividimos todas as atividades da escola nessas 3 áreas que chamamos de estudo, vida e ministério.
O estudo é a parte acadêmica, sala de aula, professores, biblioteca, livros, pesquisas. Na área de vida, nós estamos preocupados com a formação espiritual, com o caráter do aluno. Em terceiro lugar, vem o ministério. Então, todo fim de semana, os alunos estão indo para igrejas, plantação de igrejas, comunidades ribeirinhas. Todo fim de semana, experimentando na prática o que é o ministério. E tudo isso numa estrutura muito agradável, em casas para alunos casados, dormitórios, refeitório, biblioteca, capela, parte de infraestrutura esportiva, para que os alunos tenham um ambiente muito agradável para viver e também para se preparar para o futuro ministério. Muito bom, e MPV realmente tem um cantinho muito especial no meu coração. Eu fui aluna aqui nessa escola, mas tem um outro ministério que eu tenho muita alegria de falar, que é o Ministério com Acampamento, né? Nós da Iniciativa, a equipe da Iniciativa trabalha com toda a área de juventude, né, aqui dentro do PV Norte, e o acampamento é um ministério muito especial, porque foi lá que Deus me chamou para ser uma missionária. E a gente tem um recado muito, muito especial para você também, porque em janeiro a gente tem uma novidade e você vai ver através desse vídeo. Então, se liga no vídeo.
Tem vocês em janeiro aqui, seus filhos, netos, sobrinhos, amigos, a criançada da igreja, adolescente, jovem, todo mundo pode vir para cá. E se você tem qualquer dúvida, entra no nosso site pvnorte.com, lá tem nossos contatos, tem muito mais informação, e daí você pode tirar todas as suas dúvidas e entrar em contato com a gente, tá bom? Maravilha, gente, é tudo de bom. Dentro também dos Ministérios da Palavra da Vida, nós temos o CPV, Colégio Palavra da Vida, e nós atendemos do maternal até o ensino médio? Não! Agora é até a universidade, por causa da nossa parceria com a Unicesumar. Então, você venha, coloca o seu filho pequenininho, ele já vai sair daqui, ó, com o diploma na mão. Então, nós queremos também apresentar para vocês um pouco da nossa escola, uma escola cristã que tem sido uma bênção na vida dos alunos, na vida dos professores, dos coordenadores, de toda a direção da escola e também na vida da comunidade aqui de Benevides, também dos alunos que vêm, dos casados com filhos que vêm estudar, né, no seminário. Podem colocar os seus filhos para estudar também na nossa escola. Então, nossa escola, até nessa época de pandemia, também não parou. Funcionamos aqui através das aulas online, nossos alunos não perderam a aula e nem vão perder o ano, né? E nós temos uma programação muito especial para os nossos alunos também durante o ano, porque a nossa escola é uma escola cristã, ensina valores para a sua família. Então nós convidamos você também a conhecer um pouco da nossa escola através desse vídeo. O Colégio Palavra da Vida é um lugar pensado para o ensino além da sala de aula, onde, juntamente com a família, trabalhamos para a formação de um caráter cristão, com um ambiente favorável ao aprendizado e respeito ao indivíduo e à nação. Temos uma cosmovisão cristã, valorizamos a família, auxiliamos na formação do caráter do aluno e respeitamos o indivíduo e a nação. Eu acho que o grande diferencial do Palavra da Vida é demonstrar que existe uma grande coerência no mundo que Deus fez, na forma como Ele estruturou as coisas, e essa coerência ela está na criação e revelada nas Escrituras também. Então o meu papel é demonstrar que existe essa coerência por meio das aulas de ensino bíblico, por meio da capelania, mostrando que o mesmo Deus que cuida de todas as coisas lá fora é o Deus que cuida também da nossa vida, do nosso coração, que se importa, que tem propósitos e objetivos com cada um de nós. É mostrar essa coerência na lei de Deus, mostrar que a vida não é separada, não é dividida, mas ela acontece em um todo, em todo o tempo. Venhamos conhecer, tem muita coisa acontecendo aqui, tem programação para toda a família, desde criança até terceira idade. Aproveite, aproveite e venhamos conhecer, tá? Vai ser um prazer receber você aqui. Mas não saia daí, tem muita coisa para acontecer. E agora, Márcia? É com muita alegria, queridas, que nós queremos apresentar para vocês aquela que seria a preletora oficial da Conferência de Mulheres 2020. É a nossa querida amiga Vasti, uma missionária que hoje ela é missionária da Chamada da Meia-Noite, mas foi missionária da Palavra da Vida por muitos anos junto com a sua família. E é uma alegria enorme poder dividir um pouquinho da Vasti com todas vocês. E nós preparamos aqui algumas perguntas, tá certo? Para
para que vocês também possam conhecer um pouquinho mais da intimidade dessa nossa amiga. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu acho, né, se as coisas caminharem tudo bem, se Deus permitir, ela volta no ano que vem, só que presencial, né? Para ser a nossa preletora da Conferência de Mulheres 2021. Vamos orar para que isso aconteça e a gente, todas juntas, né? Vai ser muito melhor. Então nós temos algumas perguntas para ela e vocês vão poder acompanhar e conhecer um pouquinho melhor a nossa amiga. Vamos lá? Com certeza. Então eu vou começar, tá bom? Então, Vasti, a gente quer saber como foram os seus primeiros passos com Jesus, como é que você conheceu a Cristo. Conta um pouquinho pra gente como foi essa caminhada, como começou essa tua caminhada com Cristo. Oi, Gabi. É uma alegria muito grande poder estar conversando um pouquinho com vocês, contando um pouco da minha história. Eu tive um privilégio enorme de, desde pequena, né, ter pais que sempre nos levaram para a igreja e que sempre falaram de Jesus para nós desde criança. Então, assim, eu sou a mais nova de 8 irmãos e na minha casa sempre teve culto doméstico. A gente sempre foi para a escola dominical, eu participava de escola bíblica de férias, aprendia muitos versículos, histórias bíblicas, fui batizada aos 11 anos de idade. Então, eu tive um contexto muito privilegiado. Minha família é muito musical, então a gente cantava muitas músicas, minha casa era sempre uma festa. Mas apesar de ter pais tão amorosos, irmãos tão amorosos, eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração. Eu sofria por me sentir inadequada. Eu pensava que para que Deus me amasse, eu precisava ter algum dom especial, fazer alguma coisa especial para Ele. E eu não conseguia encontrar em mim nada especial que eu pudesse fazer. Como eu disse, a minha família era muito musical, meus irmãos muito talentosos, e por muitos anos eu lutei com comparação e com expectativas de pessoas ao meu respeito. E isso foi muito difícil para mim. Eu lidei na minha adolescência com muita rebeldia, com muita amargura, por achar que Deus não me amava, a ponto de concluir que talvez a minha vida fosse um erro e senti vontade até de desistir da minha própria vida. Foi nessa época que eu fui convidada para ir para o acampamento Palavra da Vida no PV Nordeste. E lá eu entendi claramente o Evangelho. Lá eu entendi que eu não precisava fazer nada para ser aceita e amada por Deus. E que a minha identidade não está naquilo que eu faço ou naquilo que as pessoas pensam de mim, mas naquilo que Jesus fez por mim na cruz. E aquilo para mim foi libertador. E aquilo começou dali, começou um processo de uma nova pessoa. E meu coração começou a entender a salvação, de que Jesus já tinha feito tudo por mim, e eu comecei a trocar a minha amargura, a minha tristeza, por gratidão a Deus, pela minha família e pela minha história. Obrigada, Vasti. Muito bom ouvir, né, como foram esses primeiros passos com Cristo, né? Mas eu tenho uma outra pergunta. Eu sei que Jesus é a pessoa mais importante na sua vida, mas eu sei que tem uma outra pessoa que é muito especial também. Então conta pra gente como é que você conheceu ele, como é que foi essa história de amor entre vocês. Eu amo contar essa história. Como eu conheci o Cone foi na Palavra da Vida, né? Vocês já viram que a Palavra da Vida ela tem um significado muito grande no meu coração. Em 94,
eu fui participar de um projeto que se chama Escola de Ministério, Música e Evangelismo, Grupo M, e a gente fica um ano morando juntos lá em Atibaia, um coral, para a gente aprender um musical e sair pelo Brasil afora cantando, falando de Jesus. E em julho, lá no meio do ano, tem um congresso jovem. O Cone, ele já era missionário da Palavra da Vida em Porto Alegre. E ele veio para Atibaia para participar desse congresso, para tocar teclado. E eu estava lá para cantar. E foi ali que uma amiga em comum nos apresentou e assim a gente se conheceu. Agora, como começou a nossa história de amor? E eu acho que eu não vou ter tempo para contar tudo isso aqui, mas vou tentar resumir. Ela não é tão clichê assim. O Cone diz que quando ele me conheceu, ele já se apaixonou de cara. Óbvio, né? Brincadeira, gente. Mas não, é assim. Ele se apaixonou por mim, mas eu tinha namorado na época. O meu relacionamento já estava em coma, já estava dando sinais de que não ia conseguir permanecer. O meu namorado estava em Recife e eu estava em Atibaia. Mas ali começou uma grande amizade. O Cone, ele ainda não sabia falar português direito, estava lá com o seu dicionário o tempo todo, e a gente ficava muito junto, ele, com outros amigos, e sempre foi muito agradável ficar com ele. Mas, depois de um tempo, né, passando algum tempo, meu relacionamento terminou e eu estava, assim, muito triste, estava num momento da minha vida, assim, até bem desacreditada, não só do meu relacionamento, mas olhando para a minha história, vendo que eu, a vida toda, não tive muita, como se diz, nunca tive muita sorte no amor, né? Então, meus relacionamentos foram um pouco abusivos, e sempre foi muito triste para mim. Eu estava desencantada, dizia para Deus que, ai Deus, eu não sei se eu vou casar, se eu vou ter uma família, não acredito muito mais em relacionamentos. E o Cone me pediu, né, se eu gostaria de namorar com ele, e a minha primeira resposta foi não, né, porque imagina, né, depois de tudo que eu tinha passado. Mas com o tempo, Deus foi trabalhando no meu coração e foi muito fácil o Cone me conquistar. Em um mês eu já estava super apaixonada por ele e ali começou a nossa história. Eu pensei, por que não? Ele era um homem de Deus e, na verdade, ele foi a pessoa que me mostrou o que realmente é o amor. Nenhum homem tinha me tratado da forma como o Cone me tratou. E a gente já está junto, vai fazer agora em março 25 anos de casado, 28 anos de relacionamento. E é uma bênção, a gente está muito feliz, temos 2 filhos, graças a Deus. 1, 2, 3 e... Oh, que amor! Que coisa boa, amiga, poder ouvir um pouquinho aí da história de vocês de novo, porque eu sei cada história desses dois. Ficaríamos a noite inteira aqui, né, amiga? Muitas histórias, assim, hilárias. Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Minha amiga, agora a gente quer que você compartilhe um pouquinho com a gente como foi o seu chamado para o ministério. Bom, Massinha, eu acredito, né, olhando para toda a minha história, que tá tudo ligado, né? Foi muito engraçado como Deus primeiro transformou minha vida, depois me levou para Atibaia, né, para o Grupo M. Lá eu passei por alguns momentos difíceis, né, em relação ao próprio relacionamento. E naquele ano eu vivi um momento muito íntimo com Deus, né? A gente tinha a oportunidade de apresentar 2 musicais e um deles se chamava Ponte de Sangue. Esse musical, e eu sei, você também fez Grupo M, você sabe como é impactante você ficar o ano inteiro viajando, falando de Jesus para as pessoas. Neste musical, ele conta a história de 5 missionários que viveram entre os índios Aucas e foram assassinados, né? E esse musical impactou muito minha vida. Tem uma música que fala: eu vou andar com Cristo, haja o que houver, sem qualquer temor.
E enquanto eu cantava esta música, Deus tocou meu coração. E eu tomei esse desafio para mim. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero andar contigo. Eu não queria mais, quando terminasse esse ano, voltar a viver minha vida normalmente como uma professora de educação infantil. Eu queria viver para Deus de uma forma muito mais intencional. Né? E a primeira coisa que Deus fez foi tirar o meu relacionamento. A segunda coisa foi me dar o Cone, que já era missionário e já vivia de tempo integral. Eu não tive um chamado específico para ser missionária na África ou nos Índios. Eu sei que cada um tem a sua história, mas o meu chamado foi para servir ao Senhor aonde Ele me colocasse. E eu fiquei muito feliz em saber que eu podia servir a Deus com o Cone na Palavra da Vida por tantos anos e hoje aqui na Chamada da Meia-Noite. Amém! Ai, que maravilha, né? Que bênção! Mas eu sei que também um dos seus principais ministérios é com seus filhos. Eu gostaria de saber, Vasti, como foi levar os seus filhos a Cristo? Oi, Ana, boa pergunta. Desde que nós nos casamos, eu e o Cone, nós dois tínhamos um propósito de que a nossa família servisse ao Senhor. Então, antes dos nossos filhos nascerem, nós já orávamos por eles, nós já desejávamos muito ser pais e nós nos comprometemos de quando nossos filhos nascessem, nós iríamos falar de Jesus para eles, viver o evangelho dentro de casa. Então foi muito, muito natural, né? E eu creio que o contexto de ser missionária, de participar de uma igreja, tudo isso ajuda. Mas nós dois aproveitávamos muito os momentos também informais, né? E na hora de dormir, na hora de ler a história bíblica para as crianças, vinham sempre as perguntas, né? Chegou a fase dos porquês e foi muito natural, né? A Sara, com 4 anos, começou a perguntar por que Jesus morreu, por que ela tinha pecado, como vai ser quando morrer, quando é que vai para o céu. E ali um dia ela entendeu o plano de salvação e entregou a sua vida para Jesus. E o Davi foi uma grande surpresa para nós, porque a gente estava no meio do acampamento, no meio da temporada, ele tinha 3 anos, e quando terminou a história, a gente estava no quarto e ele me chamou e disse que queria entregar a vida dele para Jesus. E naquela hora eu me assustei um pouco, eu não estava muito preparada para isso, porque eu disse, mas eu nem expliquei direito, né? Mas ele queria e ele orou comigo e entregou a vida dele para Jesus. No outro dia de manhã eu perguntei o que aconteceu, ele falou, eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou para o céu. E de lá para cá é muito engraçado que ele nunca mais tomou novamente a decisão de entregar a vida para Jesus, né? Toda vez que alguém perguntava para ele se ele queria entregar a vida para Jesus, ele ficava até bravo e dizia, não, eu já entreguei com 3 anos. Então, é muito engraçado como Deus faz as coisas. Hoje, a gente vê frutos na vida dos dois. A Sara está no seminário, estudando a palavra. O Davi está firme, está amando estudar a palavra de Deus, muito interessado pelas coisas de Deus, né? E a gente só tem alegria no nosso coração de saber que a gente fez parte disso. Vasti, qual tem sido o seu maior desafio com a maternidade? Compartilha com a gente. Bom, Ana, essa pergunta merece um pouco de reflexão, porque ela é um pouco profunda, né? São muitos desafios que a gente tem na maternidade. Mas eu digo que eu tive 2 grandes desafios, assim, bem fortes. O primeiro foi ser mãe, né? Eu não podia ser mãe, né? Eu tinha problemas de infertilidade, o Cone também tinha. Então, esse foi um grande desafio pra gente. A gente tinha tanto desejo de ser pais, e por muitos anos Deus adiou esse sonho. O segundo desafio foi depois que Deus nos entregou os nossos filhos. Sempre nos lembrar que os filhos não são nossos. E desde cedo a gente já foi muito desafiado, né? Quando a Sara, com 8 anos, ela teve câncer. Então foram 2 anos muito intensos, muito difíceis para nós.
de dizer para o Senhor que a gente estava pronto para abrir mão daquilo que Ele nos deu. Esse desafio, graças a Deus, o Senhor foi tão gracioso conosco, nós vencemos, mas eu vejo que ser mãe é um grande desafio, porque a gente, como mãe, a gente quer proteger os filhos, a gente não quer que eles passem por nada difícil, e eu vejo que eu muitas vezes quero interferir nesse processo da história deles com Deus, né? E eu creio que sempre Deus está me lembrando de que Ele é Deus, de que eu preciso aprender a esperar e a descansar na soberania dele. Amiga, e pensando, né, assim, em ministério, o que faz brilhar teus olhos? Sim, Marcinha. Ministério é algo tão desafiador, né? Ao mesmo tempo tão gratificante, né? Trabalhar para o Senhor. Eu creio que o que faz brilhar os meus olhos, a primeira coisa é saber que Deus me usa, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas. Deus me conhece, Deus sabe que eu continuo sem saber fazer nada especial para Ele. Eu continuo com a mesma visão de que não é sobre mim, né? Se depender de mim, as coisas não vão sair. Mas é que o Senhor me capacita, né? Então, saber que Deus me usa e que eu não preciso ser perfeita, eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor me colocou. E a segunda coisa são pessoas. Eu amo estar com pessoas, eu amo o aconselhamento bíblico, eu amo levar pessoas para mais perto de Deus através do discipulado e mostrar para elas que, assim como eu sou tão limitada, tão quebrada, mas que o Senhor me usa, Deus pode usar a vida de qualquer pessoa. E eu poder fazer parte desse processo, para mim, é encantador. Então, eu faço muitas coisas no ministério, cantar, teatro, mas eu sei que a minha paixão é discipulado. Que legal, Vasti, muito, muito bom ouvir um pouquinho mais da sua história, te conhecer um pouquinho mais. Eu sei que todo mundo que está junto com a gente aqui em casa assistindo essa live, com certeza está sendo muito edificada pela tua história, né? Tudo que Deus tem feito na tua vida, isso é muito precioso. E a gente tem uma surpresa para essas meninas aí, não tem? Gente, eu fico toda arrepiada, porque tem outra coisa da nossa amiga que vocês vão ter o privilégio de ouvir agora. Ela, além de ser essa bênção, ela também canta muito. Muito, muito. Mas É muito. Vocês não estão entendendo, ela canta muito. E a gente queria compartilhar com vocês agora uma música da nossa amiga, para vocês. Vocês, eu gostei. Quando enfim a porta se abrir e o mundo voltar a ser normal, será que eu verei tudo diferente? Ou será que tudo vai estar igual? Tente ver o que pode acontecer se a dor que existe for pra te fazer crescer. Não espere o tempo passar.
Será que o amor vai estar lá? Quando eu livre puder viver, o que eu vou escolher, o que vai valer? Já é tempo de repensar e ver o que hoje se planta, cedo ou tarde vai colher. Feliz é quem aprendeu a semear o amor e o perdão que pela graça recebeu. Já é tempo de repensar e ver o que hoje se planta, cedo ou tarde vai colher. Feliz é quem aprendeu a semear o amor e o perdão que pela graça recebeu. Gente, que linda música, né? Linda, amiga, Muito linda, muito linda. Que inspiração, né? Olha, meninas, prepare o seu coração, porque não foi só isso. Nós já conhecemos um pouquinho da Vashti, conhecemos um pouquinho da sua história, ouvimos a sua música, falando ao nosso coração, mas o Senhor ainda vai usar mais ainda a vida dela para falar conosco. Então, prepare o seu coração e vamos ouvir agora a mensagem que a Vashti vai nos trazer. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige toda a sua vida. Provérbios 4:23. Como está o teu coração hoje? Diante de tantas mudanças que nós temos vivido este ano, eu te pergunto como está o teu coração. E talvez você se pergunte, por que eu devo me preocupar com o meu coração? Eu gostaria de te responder com duas afirmações. A primeira é, porque Deus se importa. Deus se importa muito mais com aquilo que está dentro do nosso coração do que com aquilo que nós nos preocupamos em mostrar para os outros. Em 1 Samuel 16:7, Deus diz, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Em um mundo tão exposto, onde nós nos preocupamos tanto em tirar a melhor selfie, mostrar o melhor ângulo, de tantos filtros que nós colocamos, talvez nós nos descuidamos e não nos importamos tanto com aquilo que está no nosso coração e só nos importamos com a aparência. Mas Deus se importa. Deus se importa com aquilo que nós pensamos sobre Ele, com aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, com aquilo que nós pensamos sobre os outros, com a nossa motivação. Deus se importa porque aquilo que está no nosso coração, aquilo que pensamos, molda as nossas atitudes. Deus nos fez seres adoradores. Deus nos fez para louvor da sua glória. Você se lembra qual é o grande mandamento? Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração. E o segundo mandamento, ame ao próximo como a ti mesmo. Deus nos fez para amá-lo, para servi-lo, para amar ao próximo. O problema é que o pecado, ele inverteu tudo.
E ao invés de a gente adorar e amar a Deus, a gente ama e adora as coisas que Ele criou. E idolatria é exatamente isso. É quando a gente tira Deus do centro e coloca outras coisas no lugar dele. Muitas vezes não são coisas ruins, né? Nós podemos ser idólatras de coisas boas também. Mas tudo que a gente adora no lugar de Deus, que toma o nosso coração, é idolatria. E Deus se importa com isso. Deus não nos fez para sermos idólatras. A segunda razão, porque nós devemos nos importar com o que está no nosso coração, é porque Jesus afirma lá em Mateus 15:19, que é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, que vem o adultério, que vem os homicídios. Todas as coisas ruins, elas vêm de dentro do nosso coração. E o que contamina o homem não é aquilo que está fora, e sim o que está dentro. Muitas vezes eu sou tentada a achar que se as circunstâncias mudassem, as coisas seriam diferentes. Talvez muitas vezes a gente olha para o mundo ao nosso redor e a gente vê um caos do jeito que está. E a gente começa a se perguntar, será que se tudo tivesse no lugar, será que tudo tivesse ok, a gente seria diferente, né? Talvez você pense, se o meu marido fosse diferente, as coisas seriam diferentes. Se os meus filhos fossem mais obedientes, as coisas seriam diferentes. Se eu tivesse mais saúde, as coisas seriam diferentes. Se o meu chefe fosse diferente, eu seria diferente. Se os meus amigos agissem diferentes, eu também reagiria diferente. E aí a gente vai pensando, né, que o problema estão nas circunstâncias, estão nos outros, né? Se, pontinho, 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 eu vou deixar você preencher. Se as coisas seriam diferentes. Será mesmo? Nessa pandemia, algo veio nos lembrar que nosso coração, ele é vulnerável. Nós todos sabemos, né? Nós temos ouvido isso, né? Do quanto nós não temos controle de nada na nossa vida. O quanto esse pequeno vírus veio fazer uma bagunça nesse mundo todo, né? Mas muito mais do que isso, essa pandemia nos revelou o quão egoísta nós somos, o quão nosso coração é mau e perverso. E se você duvida disso, basta você lembrar logo no começo, lá em março, quando você foi ao supermercado, e de você olhar ao seu redor, olhar para o seu carrinho, e quantas vezes nós enchemos, estocamos papel higiênico ou tantos mantimentos sem se preocupar em deixar para o próximo. Só é você olhar para o nosso Brasil e ver o caos em que está e o quanto as pessoas, quanto os políticos estão levando vantagem no meio de uma tragédia mundial, no meio de tanto sofrimento. Tem pessoas ainda se aproveitando dessa tragédia para levar vantagem. Nosso coração, ele é perverso, ele é enganoso. Não se engane com isso. Eu planejei, eu fiz planos para esse ano. Eu me alegrei em poder estar com vocês nessa conferência e fiquei super frustrada quando eu recebi o comunicado de que essa conferência não ia acontecer. E eu estava estudando sobre o nosso tema que tinha a ver com idolatria, tinha a ver com amar só a Deus. E eu escolhi algumas mulheres para falar sobre como elas deixaram os desejos do seu coração tomarem o lugar de Deus. E duas mulheres que me chamaram muita atenção, eu vou falar rapidamente. Uma se encontra lá, a história dela lá em 1 Reis, a partir do capítulo 6. Talvez você já ouviu falar dela, a Jezabel. O que eu acho interessante é que eu nunca vi nenhuma mulher chamada Jezabel. Eu não sei se você conhece alguma mulher com o nome Jezabel.
talvez isso já diga alguma coisa. Mas Jezabel, ela tinha uma circunstância boa. Ela tinha uma circunstância privilegiada. Ela era uma rainha casada com o rei Acabe. Ela tinha poder, mas ela deixou o poder dominar o seu coração. Ela usou o poder dela para fazer mal ao seu próximo e para se afastar de Deus. A Jezabel, ela teve a oportunidade de mudar de direção, de se arrepender, mas ela preferiu continuar com o seu coração endurecido. Isso lhe custou a sua própria vida. Não foram as suas circunstâncias, foi o seu coração idólatra, por desejo, por poder, por querer adorar outros deuses, por não ter o temor de Deus. Quando a gente não tem o temor de Deus, todos nós somos capazes das piores coisas. A segunda mulher é muito interessante, porque essa mulher, diferente de Jezabel, as suas circunstâncias eram difíceis. Ela não nasceu num lugar privilegiado, muito pelo contrário. Nem nome ela tinha. A história dela está em João 4, a mulher samaritana. Vocês com certeza já ouviram falar sobre ela. Ela tinha o nome de mulher samaritana. E os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus, discriminados. Além disso, a sua posição, a sua qualidade de vida, ela fez algumas escolhas na vida dela. Ela tinha vários relacionamentos. Não está claro se ela usava o seu corpo para saciar sua sede por relacionamentos, por amor, ou se pela necessidade financeira. A verdade é que ela deixou o seu corpo ser dominado pelos seus desejos. Ela vivia solitária. Apesar de estar procurando respostas para a sua vida, ela era uma mulher sedenta. Mas Jesus foi ao encontro dela. Jesus, ele se importa com aquelas pessoas que muitas vezes nós não nos importamos. O amor de Jesus, ele procura, às vezes, o que há de pior em nós para nos transformar. E Jesus foi ao encontro dessa mulher e travou uma conversa transformadora com ela. Ela não apenas ouviu, Jesus se revelou a ela. Ela ouviu tudo que Jesus tinha para falar, mas ela não apenas ouviu, ela tomou uma decisão. Ela deixou o seu cântaro e ela foi em busca de outras pessoas que também precisavam ouvir quem era aquele homem que falou tudo o que ela tinha feito e que, além de conhecer ela, era capaz de saciar a sua sede. Olhando para a vida dessas duas mulheres, o que eu concluo é que o mesmo Deus que tanto atuou na vida da Jezabel, apesar de ela não ter dado a oportunidade ou não ter escolhido, ter preferido continuar com seu coração endurecido, e o mesmo Deus que foi ao encontro da mulher samaritana é o mesmo Deus que está aqui e que busca relacionamento comigo e com você. O mesmo Jesus que se importou com o que ela estava sentindo, se importa conosco. E ele não só se importa, mas ele nos conhece profundamente. Esse livro aqui, Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick, tem um texto que me chama bastante atenção, eu queria ler um pouquinho para vocês. Ele diz assim: Deus conhece você, sabe como anseia amá-lo, como deseja viver para ele. Também sabe em que áreas você está iludido, sabe quando está tentando enganá-lo e levá-lo a pensar que tudo está bem. Sabe de todas as vezes que você realiza boas obras para impressionar os outros e buscar justificação própria. Sabe todas as maneiras pelas quais você usa a observância rigorosa da lei
para tranquilizar seu coração, a salvar a si mesmo e evitar a humilhação da cruz. Sabe em que aspectos você confia em sua própria bondade e despreza os outros? Sabe de sua incredulidade e de como você procura tranquilizar ao olhar para o seu próprio histórico. Ele conhece até o âmago. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. João 10,14. Sim, ele nos conhece inteiramente, mas não só isso, ele também nos ama totalmente. Maravilhosa graça. Que bom saber que Jesus não apenas nos conhece, não apenas se importa com como está o nosso coração, mas Ele é o único capaz de matar a nossa sede. Ele é o único de trocar o nosso coração de pedra e nos dar um novo coração capaz de adorá-lo, capaz de servi-lo e encher o nosso coração com a verdadeira paz e alegria que só Ele pode dar. E eu te pergunto, e Ele te pergunta também, como está o teu coração?